pessoas! Vocês estão ouvindo o Dudanet? Eu sou o Marcel Geraldini e hoje vou bater um papo aqui, Fabiana Amaral. A gente vai jogar o hype para longe e mostrar como executar IA de verdade. E não é executar IA na startup, no laboratório Toy Problem. Estamos falando de verdade, linha real de negócio na indústria. Na indústria e numa empresa que todo mundo conhece, Não certamente. precisa pedir para apresentar. Não, também acho que não. E para isso a gente está aqui hoje com Geraldo Pereira, CIO CIO da IP e conselheiro de inteligência artificial da Fiesp. Geraldo, é um prazer te receber aqui no Dudu Prazer todo meu. Gostaria de agradecê-los, agradecer toda a recepção, muito bom. Eh, Vamos falar, né. Tem muita coisa acontecendo todos os dias, muitas mudanças, e essas mudanças elas têm permeado pela IP. Boa parte delas a gente tem, conseguido alcançar resultados, né, e outras nem tanto, mas nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Muito bom. A gente geralmente apresenta brevemente a empresa, mas a IP eu acho que dispensa apresentações, porque todo mundo certamente tem algum produto de higiene ou limpeza em casa Sabe o slogan. e sabe os nomes. Boa. Me fala uma coisa, Geraldo, antes da gente, mergulhar em alguns pontos específicos que eu quero, principalmente da indústria, que tem algumas coisas muito legais que você está fazendo. Explica um pouquinho para o pessoal de casa que não te conhece, que ainda não te acompanha, que não sabe que você foi premiado aí, né, como um dos CEOs mais inovadores do Brasil, mas explica um pouquinho da tua jornada até aqui. Legal. Bom, eu sou nascido aqui na capital, em São Paulo. Eu me formei na área de tecnologia, eu fiz processamento de dados no colégio técnico, depois você também. Legal, já achei mais um que fez processamento de dados. E aí eu também fiz, a faculdade em processamento de dados, mas eu comecei como office boy aqui na cidade de São Paulo, na época que, tinham 10 cartórios e o meu papel era entregar papéis. Eu trabalhava num banco que era, do seu Olacir de Moraes, que ele chamava Banco Itamaraty, e eu levava os títulos para os cartórios de quem não pagava para protestar. Era assim que funcionava, né, esse era o digital da época. Era o EDI. Eu era o EDI, muito bem. Bom, e aí eu trabalhei algum tempo em banco e passei por uma empresa que prestava serviços para corretoras de valores, né. E lá eles tinham um programa que, assim, todo mundo tinha que fazer colégio técnico em processamento de dados, porque eles eram uma empresa que já enxergava um pouco disso e tal. E eu acabei, indo, né, fazer processamento de dados, não sabia nem o que que era direito. Mas quando eu olhei, eu falei: "Poxa vida, o que é físico pode se tornar digital, que coisa incrível, né". E aí, continuei, fiquei em bancos até, 97, e aí eu saí do banco quando eu me formei em 97 e fui, trabalhar em consultorias de implementação de ERP. Datava ali 2000, 99, 2000 foi quando deu o boom de ERPs aqui no Brasil, né. A SAP ainda não estava muito discreta, mas tinham outros players, em especial a BAN, né, que hoje é da Infor, e trabalhei como consultor de ERP por algum tempo, até, 2008, prestando consultoria, e aí 2008 eu vou para a indústria. Na verdade eu estive na indústria como consultor, passei por várias empresas, mas, como CLT foi, lá em 2008. Mas em 2001, por exemplo, eu trabalhei para a Philips, né, na época era Philips Lighting, fazia lâmpadas, né. Trabalhei também para a Flextronics como consultor, a MRS, ABB, enfim, uma série de indústrias. E aí sim, em 2004, eh, me corrigindo aqui, aí eu passei para o lado lá da mesa e comecei
a trabalhar na indústria mesmo, né, aí comecei a transformar a matéria-prima em produto acabado, né. Não era o software numa solução, mas já conseguia ali fazer um paralelo, e aí passei, por Marilã, como eu falei, Philips, Flextronics, a própria Dori, que hoje é do grupo Ferrara, né, e mais recentemente agora na IP. E Geraldo, o que que nossa, é uma baita trajetória e certamente tem muita coisa que você pode aproveitar, mesmo que você tenha tido antes, né, algumas passagens pontuais por indústria, isso já te trouxe bastante bagagem para estar onde você está. O que que mais te atraiu e o que que você diria que tem muita diferença do outro lado da mesa e agora para esse lado e principalmente na quando a gente olha nessa vertical indústria? Eu acredito que o que tenha me atraído, foi ver as coisas, as iniciativas terem acabativas. Porque quando você faz a consultoria, né, eu fazia implementação de RP, fazia Big Bang, fazia, eh implementações faseadas e tudo mais, mas terminava a implementação, você ia embora, você não se conectava com a história daquela empresa, eu perdi os vínculos com as pessoas que eu ali fazia, o relacionamento, e eu acho que isso me atraiu para a indústria, porque eu queria um lugar onde eu visse que o trabalho que havia sido entregue, que ele, obtinha resultados, não é. A minha primeira experiência, fora da consultoria me mostrou isso, falei: "Caramba", né, eu brinco às vezes com algumas pessoas, especialmente quando a gente está fazendo projetos complexos, e que a gente sabe como que é um projeto complexo, né. No final é tudo bonito, mas no meio tem gente que chora, tem gente que desespera, tem gente que não dá conta, tem tudo. E eu costumo dizer, eu fiz isso inclusive esse ano com uma turma, eu fui almoçar com eles estavam nessa situação, eu falei: "Deixa eu falar um negócio para vocês, depois que vocês passarem nos corredores da empresa e vocês verem usando a solução que vocês entregaram, vocês vão entender por que que vocês estão passando tudo isso aqui". E isso, assim, no meu caso é muito prazeroso, quando eu ando pela organização e eu vejo as pessoas utilizando as tecnologias que nós estamos, promovendo e que essas tecnologias elas, estão melhorando o dia a dia da pessoa, porque ela passa um tempão considerável dentro da organização, né. E se ela passar um tempo lidando com atrito, com problemas, com sistemas que não funcionam ou sistemas que são complexos para funcionar, eh, não é legal, né. Então, eu acho que esse foi o chamado da indústria. Você traz a coisa do ver funcionando. E é legal porque a gente percebe que a área de TI e né, por consequência o CIO ou o CDO, quando as funções são separadas, eles também vêm mudando, né, porque sai de uma área que antigamente era uma área de suporte, a área de processamento de dados era muito uma área de suporte, né, para hoje em dia uma área que fomenta a transformação mesmo, um agente transformador de tecnologia, pra e eu diria que já está consolidada como um agente transformador, se tornando cada vez mais um ponto de apoio estratégico para a corporação. Eh, essa mudança que os nomes das áreas também tiveram, aponta um pouco para esse lado. Como é que você vê hoje o caminho da área continuar mudando? Para onde você acha que vai tanto o papel do CIO quanto as áreas de tecnologia em si? Eu já me fizeram essa pergunta no passado, e eu vou dar a mesma resposta, né. Às vezes eu erro o filme, mas a Dorothy eu lembro dela. Eu acho que é Mágico de Oz, em que ela, o seu cachorro, né, eu não sei se é um redemoinho, eu não lembro exatamente o que acontece, mas que ela é levada para um outro país, né, para um outro mundo. Eh, Naquele momento, muita insegurança, né, ali do redemoinho, não lembro exatamente o nome, muita insegurança, muita incerteza, mas sem opção de permanecer antes disso. Ela tinha que ir. E quando ela vai e chega no novo mundo, ela: "Caramba, aqui é mais colorido".
opa, parece que aqui, né? Eu acho que é um pouco disso que o profissional de tecnologia está passando agora, né? Por mais que ele resista, né, em ficar no calabouço, codando e recebendo lá o prato debaixo do, não tem mais espaço para isso, né? Então, os novos profissionais, eles já chegam muito mais com esse mindset da solução, de como é que alavanca a situação A ou B no negócio. Então, o que eu vejo, Marcel, é que eh, a coisas acabou se fundindo, né. A gente de TI acabou sendo levado para esse novo mundo, e agora a gente está engatinhando nisso, né. Não são todos os CIOs que conseguem falar a linguagem do negócio. Muitos de nós estamos aprendendo a lidar com o board, como é que ele escuta, como é que ele vai entender o que que é criar uma plataforma de dados, o que que é criar um data lake, um data mesh, e assim por diante. Porque no fundo ele vai falar assim: "Cara, esse cara está me levando dinheiro, ele não vai entregar nada nesse momento, porque você faz uma jornada", né. Eh, então, eu acho que esse é o grande desafio, né. Primeiro, inevitável, a gente não dá para ficar mais só na cadeira de TI como despachando. "Ah, quando vier a demanda eu faço e depois eu vou embora para casa". Não dá mais, né. E aí tem este desafio de falar a mesma linguagem do negócio, a mesma linguagem do board. E não dá mais, não é que não dá mais para TI, não dá mais para empresa, né, é existencial hoje. Exato. Você vai perder em competitividade tanto que talvez não é que a área de TI vai ter um problema, a empresa vai ter um problema, se a TI não fizer isso, né. Sem dúvida, sem dúvida. É um pouco da história da Dorothy aí, né. Primeiro que não dá, e segundo, que alguém está fazendo, né, o mercado está se mexendo, não é. Você introduziu dizendo: "Olha, a IP dispensa apresentações e tal", né. O pessoal lá é muito low profile, nesse aspecto eu sou um pouco mais exibido. Nós estamos em 95% dos lares brasileiros. Vou repetir, 95% dos lares brasileiros. Fazer isso, em silos, não para de pé. No silo da tecnologia, no silo da logística, no silo da estratégia, isso não para de pé. Se essa engrenagem não tiver muito azeitada, como é que você chega em 95% dos lares brasileiros? Esses dias estava indo para o aeroporto, e aí, teve um acidente, o Waze desviou para um lugar que, assim, era um mar de casas. E eu fiquei olhando para aquilo, eu falei: "Gente, como é que chega produto da IP em 95% só desses lares?". Olha que eu estava olhando um pinguinho no mapa do Brasil, né. Eu acho que esse sincronismo e isso que você traz de, se não, né, não só TI, mas as áreas não se conversarem, eh, não chega nesse patamar, né. E o contrário, Marcelo, é verdadeiro, né. Cada vez mais as áreas de negócio precisam entender tecnologia. Tem uma mantra dizendo: "Ah, a TI tem que entender negócio, TI tem que sair da cadeira de tecnologia, etc, etc", mas o negócio tem que começar a falar tecnologia, como você bem colocou. A tecnologia hoje é como essa luz que está nos iluminando. Se acabar a luz, acabou o podcast, a gente tem que parar e tecnologia, né, não é diferente. A gente teve um papo assim também, com o Pablo D'Amico, que é IT líder da Bayer, e ele falou exatamente na mesma linha, ele falou: "2025", ele falou: "Não existe negócio sem tecnologia, nem tecnologia sem negócio, não tem mais, essa separação". E a gente começou aqui no o Marcel puxou e despertou muita curiosidade quando a gente falou: "Vamos empurrar nesse papo, a gente vai deixar o hype de IA para fora". Então, eu quero, Geraldo, que, assim, no alinhamento você comentou, né, a IP tem vários casos onde isso já está trazendo resultado, saindo do hype. Conta um pouco pra gente. Isso é legal, realmente no nosso briefing a gente explorou bem isso, porque, de maneira nenhuma a gente está negligenciando tudo que está acontecendo, não é. Eu acho que
a IA generativa, e especialmente agora os agentes, né, tem um potencial incrível, tem um potencial enorme, né, isso, bem orquestrado, vai tornar as empresas, né, uma diferente das outras, mas, não é isso que é o 100% da inteligência artificial, ou da tecnologia, ou da automatização, ou da automação. Tem uma série de casos, né, o primeiro deles é que antes de se criar a IA generativa, né, 2021, salvo engano, ali no final de 2021, a IP estava concluindo o seu CD 4.0. É o CD mais automatizado da América Latina, onde nós temos, a operação, eh eh tomada por robôs, então ela é operada por robôs, né. Nesta mesma linha, e aí de novo não queria aqui, fazer crítica aí à generativa, porque até nós estamos usando e oportunamente a gente fala sobre isso, mas a gente falou: "Poxa, se a gente automatizou o CD, né, e a gente tem as fábricas também que são super automatizadas, né, com IoT", que de novo não é IA generativa, que não é a gente, mas é IA, né. Eh, a gente fez uma parceria com a Mercedes e com a Lume Robotics, e entre as fábricas e o nosso CD, numa intralogística, a gente fez um projeto de um caminhão autônomo. Então o caminhão retira a mercadoria das fábricas e leva, né, para esse CD que também é automatizado. Fizemos isso porque é bacana, porque é fashion? Também é, mas porque a gente enxergou resultado naquilo, que a gente enxergou que haviam ali, trabalhos que eles poderiam ser automatizados, eh, e com muitos benefícios. Benefícios à saúde, benefícios financeiros, por óbvio, benefícios, de ESG, benefícios, de produtividade, e o que a gente sempre diz lá, e benefício para o cliente. Porque se eu consigo fazer isso de uma forma, mais econômica em todos esses aspectos, eu eu levo isso para os nossos clientes e os nossos clientes levam isso para os nossos consumidores. Então, esses são 2 exemplos, né. Mais recentemente, a gente usou um algoritmo que foi escrito em 1950. Por coincidência, esse algoritmo, eh, ele foi, o primeiro paper dele, foi no mesmo ano que a IP nasceu. Então os 2 agora em novembro completam 75 anos, e é o algoritmo que ele, monta o nosso plano de negociação, que faz com que a gente tenha uma negociação muito mais fluida com os nossos clientes, né, das contrapartidas e assim por diante. A gente também, tem coletar prateleiras dos pontos de vendas, né, no canal alimentar, das prateleiras, com reconhecimento de imagem, que também não é IA generativa, é, machine learning, deep learning, Imagem processoral. né, e por aí vai. Mas eu fico só a diferença de erros de contagem, tu tem uma coisa dessa, já justifica. Porque na hora que você tira uma foto daí, acho que o inventário também tu tinha citado que vocês estão fazendo por imagem, né, só, a diferença é que o ser humano porque vai errar, porque não adianta, é atenção com um detalhe muito pequeno numa coisa de andando. O normal era até só a redução de taxa, você falou de vantagem, mas só a redução dessa taxa de erro justifica, de repente, dar a tecnologia na mão de um ser humano, porque sabe por que eu te falei isso? Porque teve uma vez a gente conversou com uma pessoa e falou: "Mas por que que eu teria que usar uma imagem computacional se a pessoa vai até lá?" Eu fiz: "Pra não errar, né, é o que vocês estão fazendo, o cara tá indo até lá, mas em vez de ele contar, ele tira uma foto, ele não errou." E além de não errar, né, Marcelo, isso a gente mediu. Então esse trabalho, né, que esse colaborador faz no ponto de venda, nós reduzimos em 75% do tempo. Uau, isso é medido. Uau, eu achava que só o erro já pagava, 75%. 75% do tempo. Então ele visita quase o dobro de lugares que ele visitaria antes. Eu poderia dizer isso, né, mas não é verdade, porque essa atividade da coleta é uma parte do trabalho dele, cá.
mas sim, eu posso realocar esse tempo para que ele visite mais lugares, não é? Ou para que ele faça outras atividades, como fazer um ponto de gôndola, como fazer uma ilha e assim por diante, sem ter que contratar novos colaboradores, né. Mas na minha visão esses são benefícios secundários, porque o benefício primário é quando você tem essa acuracidade do dado, e você, uma vez que você está coletando isso digitalmente, você já consegue retroalimentar toda a cadeia. Então imagina que eu estou, ali faturando, né, o que ele propôs ao cliente, eu sei qual é o peso e a medida, né, o que ele comporta para poder fazer girar na gôndola baseado nessas informações e em outras, tem toda a cadeia. Então, esse para nós é o talvez o maior benefício, né. Esses são benefícios indiretos, que a gente tem dificuldade de mensurar, mas quando você vê isso acontecendo, você fala: "Caramba, né, atirou no que viu e acertou no que não viu". Posso falar uma coisa que eu não faço há muito tempo, Fabi? Claro. Tem muito tempo, a gente fazia muito no começo, mas depois a gente até reclamava que era demais. Eh, os exemplos que o Geraldo traz me lembram, assim, quase o by the book do competição analítica do Thomas Davenport, sabe. Me mostrava porque tem muita gente que, quando a gente começa a falar de análise, fala: "Não, mas é só ter o relatório". Não. Quando você começa a entender ao mudar as alavancas que tu está usando na operação, o que isso pode mudar de tempo de estoque parado, o quanto isso pode te colocar à frente da concorrência, é muito grande. Então quem está ouvindo e ficando deslumbrado e fala: "Ai, pena que eu não tô nessa indústria", te convido a ler o Competição Analítica do Davenport, até porque ele passa por umas 5, 6 indústrias para ajudar todo mundo a entender aonde pode usar. Porque é muito legal ver acontecendo numa indústria e de repente: "Ah, pena que eu trabalho com salão de beleza". Também dá, Também dá. também dá. É super aplicável. O dado, né, é de verdade o novo petróleo, e aí não é só uma frase, né. De novo, quando você vê, né, essa engrenagem rodando, né, e que te beneficia e beneficia o cliente, porque se o produto não ficar parado no estoque dele, na gôndola dele, ele está ganhando também, né, e está girando, né. Eu brinco o seguinte, eh gôndola quente é prejuízo, a gôndola tem que estar geladinha, né, tem que ir girando ali para poder, ele ganhar, a indústria ganhar. Evidentemente que você tem que ter produtos de qualidade, você tem que ter uma marca respeitada e assim por diante, né. Geraldo, para quem nos ouve, a gente sabe que a gente está nesse hype também, talvez um pouco menos do que o que era 2 anos atrás, mas ainda com isso, principalmente empresas falando muito e às vezes até tendo dificuldade de separar o que é uma prova de conceito do que é uma execução com entrega de valor na ponta. O que que você diria que são pontos para ficar atento? Legal, Fabi. É assim, ó, isso é muito difícil, mas muito difícil e a gente passa isso o tempo todo lá. Porque você tem que você não pode fechar os olhos para isso. Então, porque pode ser que esteja passando um cavalo selado e você fala: "Ah não, depois eu vejo". Mas ao mesmo tempo, você tem que ser austero ao ponto de enxergar qual é esse investimento, qual é o crescimento que esse investimento vai ter ao longo do tempo, né, porque uma coisa é fazer uma prova de conceito, né, às vezes ela não custa nada ou às vezes ela custa 15 e a hora que você coloca ela na operação, ela começa com 15, mas daqui a pouco ela é 1,5 milhão. Aí você fala: "Caramba, mas a prova de conceito não é aquilo?". Pois é, mas escalou, né. Então o cuidado de tentar testar tudo, né, mas derrubar em produção aquilo que vai parar de pé em termos principalmente de segurança, né, segurança aí eu estou falando de segurança de dados, segurança da informação, segurança de informações que são críticas para o seu negócio, e da história do tal do FinOps, né. Isso tem que parar de pé. Então, eu acho, Fabi, que assim, não pode deixar de olhar as coisas, tem que olhar, por mais cético que você seja, né, eh, e também tem que estar atento rapidamente para aquilo que não vai parar de pé, que aí é um pouco da austeridade que eu comentei. Você faz uma engenharia de valor antes de começar para avaliar
austeridade, agora tá na moda falar como é que é, Value Management Office, né, o VMO. Vocês atuam com algum modelo para conseguir entender ou é caso a caso mesmo? A gente, até então a gente trabalhou, com modelo de oficinas, né, onde a gente tem os gates lá e tudo mais, mas nesse momento a gente está revisando o VMO. Eh, eu acho que, ah, um pouco de tudo é válido, né, como eu falei. Por mais cético que você seja, né, às vezes no primeiro momento, aquilo não para de pé, né. Mas estar atento, se alguém está pedindo aquilo, alguém está demandando aquilo, se não é daquela forma, de alguma outra forma talvez você possa atender, né. Então, é só olhar o business case e eu acho arriscado, né. Ceticismo tem que estar na forma e não na dor. Isso, por isso que eu chamo de austeridade, porque assim, se não é a solução A, se ela não para de pé, né, risco financeiro, etc, etc, por que que a solução B não pode ser avaliada, né? E aí pode ser que essa sim, né, a história da hype é isso, né? As demandas, elas chegam, primeiro falando assim: "Por que que nós não vamos usar essa tecnologia? Cadê o meu chat ChatGPT?", né, assim? "Só libera para mim aqui o chat ChatGPT". "Não, eu quero o meu", né. Então assim, será que só é o board da IP que está querendo o seu chat ChatGPT? Eu acho que não. Com alguns colegas que eu falo: "Rapaz, lá também?". "É, lá também", né. Mas será que é o chat ChatGPT que a gente precisa, ou a gente precisa, de produtividade, a gente precisa fazer com que o produto gire rápido na gôndola, a gente precisa que, eh ter alternativas para matérias-primas que talvez elas não façam bem ao ambiente. Eu acho que é Eu escrevi um artigo tem um tempo, em que eu usei até aquele memezinho, sabe? "Quem nós somos? CEO, o que nós queremos? IA generativa? Quando? Agora! Para fazer o quê? Não sei!" Eu vi. Eh, eu coloquei no artigo, cara, parafraseando ali o nosso amigo Capitão Nascimento, o inimigo agora é outro, né. A gente passou a vida inteira ouvindo: "Não, meu mercado no meu mercado não é assim. Não, não, isso aí funcionou lá para eles, aqui, quando você ia falar transformação digital, não era para mim. Ah, mobile first, não é para mim." Com medo, acho que tanta gente se deu mal, porque os negócios foram disruptados, o pessoal tá com medo e tá olhando: "Não, cara, vai acontecer um novo paradigma, o paradigma agêntico tá na porta, ele vai acontecer." O pessoal: "Não, não, não, preciso usar isso de algum jeito." Tá, mas também não é assim que usa, calma. A gente saiu do ter que procurar um stakeholder no board, para chegar para o board e falar: "Calma um pouquinho, vamos devagar, que não é assim que faz as coisas." Mas eu sei que você tá fazendo algumas coisas que é generativa já. sim. Mas eu queria comentar antes, sobre o que você fala que é interessante, Marcel. Eh, na minha visão isso se dá porque a o board era mais reticente com novas tecnologias, porque a tecnologia não se apresentava da forma que se apresenta hoje, né. O que que nós tínhamos? Projetos em cascata, né, qualquer executivo, a hora que ia falar que ia trocar o RP, ele falava: "Bom, então, deixa eu, né, ver o que eu vou fazer, porque se não der certo vai fechar a empresa, eu preciso de plano B", e assim por diante. Era assim que era, né. A diferença agora é que a tecnologia está prontinha na prateleira, ela está pronta, seja o a generativa, o super kit agora, né, o agente kit, os agentes, etc, elas estão lá. E aí, cara, nós não vamos usar? Elas estão, mas os dados estão, o letramento digital está, as pessoas estão preparadas, o processo está preparado. Entende essa visão de inversão das coisas, né? Você tá pronto para você não sabe ainda colocar todos os guardrails, então a ética da sua IA vai ser duvidosa? Pois Você tá pronto para enfrentar isso? Porque, de vez em quando a gente fala isso, pessoal: "Mas como assim a ética vai ser duvidosa?" Ué, o bicho não tem ética, ele é uma ferramenta, um martelo, né. Nietzsche já fez, inclusive, quando eu vou falar de ética, fez o filosofando com o martelo não tem ética, amigão. Então, Você está comentando, Geraldo, que tem muitas coisas que estão à disposição, não tem mais
a estrutura que tinha antigamente, principalmente quando você fala de modernização. Eu queria saber, na sua leitura, o que que é o maior desafio na hora que está falando de modernização? Porque tem muita coisa à disposição e muito mais pronta, digamos assim, do que tinha antes. Você entende que é mais a parte técnica de integração, a parte de cultura das pessoas ou a parte de garantir a estabilidade de sistemas críticos ali? Eu acho que é um conjunto, tá, Fabi, acho que não é uma coisa, não tem uma bala de prata, né. Eu acho que uns mais e outros menos, mas como eu comentei agora há pouco, houve uma inversão, né. Antes a gente dizia assim: "Poxa, tecnologia é hard, tecnologia é difícil de fazer, tecnologia, os projetos são 5 anos, né. Nós vamos construir um data center, ah, quantos anos, né. Nós vamos, trocar um sistema de folha de pagamento, uau, nós não vamos pagar os funcionários". Então, tudo isso era muito mais hard. A gente evoluiu, a ciência é nova, né, se a gente for olhar e comparar contra outras ciências que são milenares, olha, a ciência da computação é um bebê, né, e, sim, é um bebê que parece que entrou na adolescência e se irritou, né. Então, Gostei dessa. essa aí Compara com metalurgia, né, não tem nem é, imagina, são muitos séculos de diferença. essa é, né, como é que fala quando essa aborrecência da tecnologia, tá nos mostrando que, poxa, ele já sabe, andar sozinho na rua, não preciso mais pegar na mão do meu filho para ele andar na rua, ele já, né, ele chegou neste nível. Só que nós, né, como aí vamos continuar aqui a analogia, nós como pais, a gente ainda acha que tem que pegar na mão, a gente ainda acha que tem que controlar de certa forma. Eh, o maior desafio que eu vejo é a gente tentar, tirar da cabeça que eu tenho que usar todas as tecnologias e incutir aqui o que que qual é o benefício que eu vou trazer, seja lá para o que eu faço, né. E aí pode ser tecnologia para minha casa, pode ser tecnologia para a empresa que trabalho. Na empresa que trabalho, o que aquela tecnologia vai, resolver, vai endereçar, não é. Aí eu acho que está tendo este momento, né, da aborrecência onde, a tecnologia era um problema e agora a tecnologia é solução para tudo. Acho que aí está um desafio que eu chamo, não sei se correto ou errado, eu chamo de letramento digital, né. E aí quando eu falava que, o profissional de TI tem que conhecer de negócio, e aí eu falei: "Poxa, mas o profissional de negócio também tem que conhecer tecnologia". Ora, quem conhece tecnologia hoje, né, é o profissional de tecnologia. Então, assim, não pode se ausentar disso também, ele tem que participar desse letramento, né. E tem um diretor da IP, nosso diretor de logística, o Alessandro Ramudi, que é assim, ele ele nunca estudou tecnologia, né, mas ele parece que é da área, porque a quantidade, de insights que esse cara traz e que você fala assim: "Eu acho que ele está falando de tecnologia", que eu acho que isso, né, ele tem ele fala assim: "Cara, se eu mexer isso aqui, ó, eu melhoro X% o otice". E aí você fala: "Cara", ele nem quer saber que tecnologia você vai usar, ele só quer saber que aquela maneira de fazer se obsoletou. Então eu acho que esse é um baita desafio. Que é OT, para quem nos ouve? Ah, perdão, otice é um acrônimo em inglês que significa On Time in Full, é a entrega perfeita para o cliente. Se o cliente deseja receber 10 caixas no dia 10, que ele receba as 10 caixas no dia 10. Se eu entregar 9 caixas no dia 10, o OTIF é 0%. Se eu entregar 10 caixas no dia 11, o OTIF é 0%. A gente fala que ele é um indicador ácido, mas que é para atender o cliente, né. 10 no dia 10, 100, 10 no dia 11, 0. É, você tem que acertar não, você tem que, se você se comprometeu com o teu cliente que você vai entregar no dia 10 as 10 caixas, que eu faça. E você tem 100% de OTIF. Se um desses 2 você errou 1 minuto ou meia caixa,
ou meio fazendo, seja lá o que for, você está zerando o indicador. Nossa, esse é um indicador doído. Ele é ácido, ele é ácido. Eu, salvo engano, o bench mundial, aí eu vou falar aqui de alguns anos atrás, eu não estou atualizado, tá? Mas o bench mundial dele é 85%. Porque se Uhum. a tua média que em 85% estava perfeito, porque os outros se mudou um pouquinho, bateu zero. Pode ser que aí tem outras métricas na logística que você, fill rate, enfim, outras que você consegue medir esses outros 15%, a qualidade dele, né. Mas vamos pegar um ponto aqui já, traz assim, ó, a tecnologia está mais pronta para hoje. Legal. A gente não faz esse projeto em cascata, né, praticamente ninguém mais nem faz projeto, né, a gente costuma chamar de projeto, mas você vai olhar são operações ágeis, porque Sim. aquela coisa que você tem um objetivo para cumprir, como é legal. E isso é o que gera o modelo da gente experimentar para ver se funciona, para provar hipóteses, porque agora não é mais tão caro colocar alguma coisa para a gente testar, ver se funciona. Então, quando a gente está falando que testar, quer dizer que a gente pode errar, né. No teu processo que você está inovando, então você tem um processo que você vai errar, por óbvio, né. Óbvio. Como é que você hoje atua? Que rituais você coloca? Porque acho que junto com o letramento digital, você vai caminhar com o letramento do, ó, todo mundo tá aprendendo junto que deu de errado para fazer o próximo, porque senão fica toda aquela visão de, a gente pede TI e faz tudo errado. Não, peraí, cara, errou 2 e a terceira vem perfeita, porque errou, aprendeu, organizou, né, é assim que funciona. Quais são os rituais hoje que você considera super importante para esse processo? Não só para letrar, mas também para transformar erro em aprendizado? Eu acho que, ah, é um conjunto, novamente, né, a gente parte de um planejamento estratégico, então a IP tem muita clareza do que ela quer, do que ela quis lá em 21 quando ela escreve um plano de 22 a 28, ficou muito claro, né. A IP, está dobrando de tamanho nesse período, o nosso planejamento estratégico se chama, 70 em 7, uma alusão ao plano de Juscelino, de 50 em 5. Então ela está dobrando de tamanho de maneira rentável. Este plano era uma aspiração, né, quando se desenha isso é uma aspiração. Essa aspiração você tem que ir aterrissando em planos diretores, e dentro dos planos diretores você vai, aterrissando isso em ações e em projetos. Então ali já reside um belo direcionamento para a gente saber: "Cara, o que testar?". Então você já faz um filtro, né, o que testar? Ah E aí, dentro deste, né, desse processo de governança, a gente tem alguns fóruns de discussão. Então a gente tem um comitê de inovação, a gente tem um fórum de inovação tecnológica multidisciplinar, então participa TI, participa a estratégia, participa segurança da informação, participa, gente, participa, transformação digital, tem uma série de vozes ali, né, que de certa forma, fazem uma curadoria, né, daquilo que a gente deveria, experimentar. Mas sendo bem sincero, ainda assim, né, tem algumas coisas que passam e que a gente avança até na aquisição de alguma solução e tal, e que a gente fala assim: "Puta merda, erramos", né. E o erramos é assim, porque e tem que ter coragem, porque assim, a gente foi lá, fez o business case, fez a prova de conceito, aprovou com sócios, a IP é uma empresa, familiar, todo baita de uma governança, mas é uma empresa brasileira, muito orgulho de ser 100% brasileira e uma empresa familiar. Então a gente vai lá e, né, dentro da governança, e passa o chapéu, né, "Olha, precisamos desse investimento". E aí quando você erra, você tem que ser tão rápido quando você foi para pedir, você tem que ser para dizer assim: "Olha, erramos e nós perdemos esse dinheiro", né. Eh, então eu acho que é um pouco disso, né. Não é como as startups, né, que a meta é quanto mais dinheiro queimar melhor, não é no né, algumas Não tem um burning rate lá para você. não, não, não. Ainda não, tá. Cogita-se ter, inclusive na revisão do nosso último planejamento estratégico, eh, em agosto, salvo engano,
a gente comentou sobre isso, né? Por que não ter um pedaço daquela grana reservada que a gente Para erros, até fez, o né? pessoal eu quero trazer o pessoal da Randon aqui, que na Rendes eles montaram exatamente isso, um escritório todo desenhadinho com métricas de quando desistir o quanto antes, bem interessante, bem Legal, bem engenharia mesmo. legal. A gente, como eu te falei, a gente está revisando o VMO, né? A gente tem dentro do VMO os donos das oficinas, então eu sou o dono da oficina de tecnologia, mas tem o Gustavo, que é o diretor de P&D, que é o dono da oficina de produto, tem o dono da oficina de obsolescência, capacidade, então a gente está revisando isso, onde o último estágio é o pós-audit, né? Então, e aí, tudo aquilo lá deu certo e tal, né? Mas estamos revisando, a gente não tem ainda um processo, fiquei curioso agora para ver o da Randon. Geraldo, tem uma pergunta que a gente gosta de fazer para os nossos convidados, Olha lá, hein, Fabiola, olha lá, hein. que é como CIO da IP, qual é o seu indicador de sucesso? Qual é o indicador que você fala: "Isso daqui é o que você mais acompanhe"? Podem ser 2? Claro. Quantos você tiver. Eu tenho vários, mas eu gosto de 2. Eh, um é o NPS. O NPS para mim, ele traduz se o nosso trabalho, se a prestação de serviço que a tecnologia faz para primariamente, né, a gente serve aos nossos colaboradores e depois isso tem que reverberar para os demais stakeholders, mas principalmente o nosso cliente. O NPS ele diz muito se a gente está no caminho certo ou não, né. O nosso NPS, a gente tem medido isso sistematicamente, o nosso NPS de TI, ele é 3 vezes, ele é o triplo do que é a referência do Gartner. A gente sai de um NPS negativo, vem trabalhando para que isso se mantenha nesse patamar. Então o NPS é um negócio que, do mesmo jeito que hoje que a gente acorda e já vai para o celular, eu acordo e já vou ver o NPS, porque esse para mim é super importante. E o outro é o EBITDA. Para mim, EBITDA. o EBITDA. Para mim, quem criou o EBITDA é um gênio, né. Porque o EBITDA para mim ele traduz, né, qualquer iniciativa, seja de tecnologia, seja da operação, seja do promotor que está lá no supermercado e faz o trabalho dele adequadamente, né. Ele traduz o quão saudável é aquele negócio, o quanto a gente está gerando de economia, no caso da IP, que ela é repartida através dos planos de remuneração, e quanto você reinveste no negócio para manter ele perene, promissor, empregar mais pessoas e assim por diante, né. Então, o EBITDA é outro também que eu acordo e olho. EBITDA não precisa traduzir, pelo amor de Deus. Não, não, Estamos todo mundo a gente não fala pode bastante de estar. negócio aqui, quem está nos ouvindo sabe. Geraldo, quem gostou do papo, imagino que foi todo mundo, qual é a rede para continuar te seguindo? Eu estou no LinkedIn e vou ficar com vergonha agora, porque eu só tenho LinkedIn. Tá tudo bem, Tá ótimo. eu não tenho outras redes sociais, eu não dou conta, de verdade. Então, que o LinkedIn está aqui embaixo, quem quiser te seguir, vai lá e entra. E muito obrigado, de verdade, a gente agradece muito a presença, foi muito bom o papo, mas a gente devia ter tentado uma dos drones das torres de controle, acho que Pois é. A gente vai precisar de mais um, porque tem muita coisa aqui que a gente não. Eu devia ter falado da Yara, não falei, o pessoal vai ficar bravo comigo lá que eu não falei da Yara. A Yara é o nosso agente conversacional que está no nosso site, aproveitando, quem está nos assistindo, www.ip.ind de indústria.br, a Yara é o nosso assistente que tira todas as suas dúvidas para que você cuide bem da sua casa e para que você use os melhores produtos para cuidar da sua casa e também de você, né, do teu corpo, do teu cabelo, daqui a pouco tem novidade. Ó, quem quiser entrar lá no site da IP, conversar com a Yara e mandar um feedback, pode colocar nos comentários que eu garanto que o feedback vai chegar pro Geraldo, tá gente? Isso a gente garante. Se ele vai usar ou não, Super bem-vindo, vamos usar sim, super bem-vindo e agradeço vocês também
Parece que eu estou há 2 minutos aqui, sou muito rápido. Não vimos o tempo passar. Não vemos o tempo passar. Mais uma vez agradecê-los aqui pelo podcast e por tudo que vocês têm nos ajudado lá na IP. A gente agradece. Obrigado de verdade. Chegou até aqui, já sabe, Triplo C no YouTube, curte, comenta e compartilha, 5 estrelinhas lá no Spotify ou no seu outro agregador, e a gente se encontra semana que vem. Fabi, obrigado. Obrigado, valeu.